ensina a perdoar também. As tuas bênçãos eu preciso cada dia pra viver. Teu é o poder, o reino e a glória pra todo sempre. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Perdoa os meus pecados, me ensina a perdoar também. As tuas bênçãos eu preciso cada dia pra viver. Teu é o poder, o reino e a glória pra todo sempre. Pra todo sempre. Ensina-me viver o teu reino, cumprindo a vontade. Olá, que a paz de Jesus esteja com você. Como é que você está? É muito bom ter você aqui com a gente, um prazer iniciar o mês na sua companhia, podendo falar e compartilhar o Evangelho de Jesus. E hoje a gente vai iniciar uma série nova de mensagens com o tema Igreja Missional em Ação. No último mês de agosto, a gente terminou a série Agosto de Deus, vimos os ingredientes à mesa com Jesus. E agora, de certa forma, em continuidade com a série anterior, a gente vai ver o que acontece com esses discípulos e com a Igreja de Jesus depois que Jesus morre, depois que Jesus ressuscita e vai para o céu. Ele deixa uma ordem para a sua igreja e a gente vai conversar hoje na primeira mensagem sobre a fidelidade mesmo da igreja à ordem de Jesus. A igreja missional, a primeira mensagem de hoje, ela obedece às ordens do Mestre, o Mestre Jesus. Então vamos refletir na palavra de Deus. Antes da gente iniciar aqui o nosso culto, quero te convidar a compartilhar o link desta transmissão com seus amigos, com seus contatos no WhatsApp, no Facebook, enfim, onde você tiver uma rede social, compartilhe aí para que outras pessoas também recebam a bênção de Jesus na sua casa e na sua família. Amém? Vamos lá então, vamos iniciar em nome do Senhor com uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esta palavra é de Jesus. E com base nessa palavra, nós vamos orar agora pedindo a sua bênção. Vamos orar? Ore comigo, ore aí na sua casa. Vamos pedir a bênção de Jesus para a sua família nesse momento. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, é muito bom poder estar em sua presença, em sua companhia, juntamente com os nossos amigos, nossos irmãos, as nossas irmãs que estão nas suas casas, para celebrar o Senhor. Pai, nós estamos iniciando este encontro e para isso nós pedimos a Tua bênção. Venha sobre nós agora com o poder do Espírito Santo para nos dar a compreensão correta da Sua palavra e para nos estimular, Senhor, a sermos uma igreja missional, uma igreja que entende a Sua vontade e que vive, Senhor, em obediência a ela. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti pelo Seu cuidado e pelo Seu amor sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso culto e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Agora nós já oramos, vamos adorar o Senhor com as nossas canções. Celebre o Senhor com a gente nesse momento. Eu preciso
sobre mim, renovando meu coração. Eu olho para ti, eu olho para ti. Tu és o Rei de toda a terra, puseste vida no meu coração. Só quero estar contigo, Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, pra sempre, sempre Salvador. Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, pra sempre, sempre Salvador. Eu olho para ti, eu olho para ti. Tu és o Rei de toda a terra, puseste vida no meu coração. Só quero estar contigo, Senhor. Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, pra sempre, sempre Salvador. Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, pra sempre, sempre Salvador. Pode o mundo se abalar, pode o mar se revoltar, tu não me deixarás cair, puseste-me nas chagas de tuas mãos. Quero estar contigo, Senhor. Só quero estar contigo, Senhor. Só quero estar contigo, Senhor. Santo, Santo, Rei da glória, para sempre, sempre Salvador. Santo, Santo é o Senhor, Rei da glória, pra sempre, sempre
tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor. O meu nome é José Carlos. Eu sou surdo. Você que tem vontade de aprender Libras, vamos ensaiar um pouquinho no momento Libras. Obediência, reino de Deus, Jesus voltará, oração, missões, missional. Entenderam? Valeu, um abraço. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Jesus, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Amém. Graças a Deus. Vamos então refletir a palavra do Senhor nesse momento. A gente terminou a série Agosto de Deus e a gente inicia a série A Igreja Missional em Ação. Mês de setembro, entre nós, promessistas, entre a Igreja da Promessa, é conhecido como mês de missões. Então é um mês que a gente destaca para falar sobre a nossa missão como igreja, a missão que Jesus deixou para nós como igreja. Nós vamos fazer isso com base no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente aqui os 2 primeiros capítulos do livro. Nós vamos ver algumas ações missionais da igreja do tempo de Jesus, ali da primeira igreja, logo após a ressurreição de Jesus, quando a igreja dele é inaugurada, é instituída, mas lições estas que são válidas para todas as igrejas de todos os tempos, em todas as eras. É a igreja de Jesus que continua viva, continua ativa, continua em ação. Então, para a mensagem de hoje, nós vamos refletir
em Atos capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 14. Vamos então pensar um pouco nesse texto, né? O que é ser missional? Quando a gente fala de uma igreja missional, a gente está falando de uma igreja... ser missional é muito mais do que um slogan simplesmente, né? Hoje muita gente vê essa expressão apenas como um modismo, né? Mas não, ser missionário é muito mais do que um slogan que está na moda, não é mais uma onda, mais um movimento evangélico. Sobretudo, ser missional é um estilo de vida, é o estilo de vida que Jesus espera dos seus seguidores. Então, se você é seguidor de Jesus, se você foi chamado por Jesus, entende esse chamado e decidiu seguir a Jesus, então você deve viver de forma missional, tanto no seu estilo pessoal de viver, como juntamente com a sua comunidade de fé. Então, o sonho de uma igreja missional, ela envolve muito mais do que modelos arrojados de liturgia, né? A maneira como a gente faz o culto, ela vai muito além do que o layout do próprio culto, né? Os formatos, a maneira como a gente organiza, o cenário que a gente usa, né? Para transmitir aqui o nosso culto, para fazer as nossas lives, vai muito além do templo onde nós nos reunimos, do lugar onde nós nos encontramos. Envolve e tem a ver com uma mentalidade que cada cristão de fato se compreende como um discípulo de Jesus. Cada cristão é discípulo de Jesus Cristo e cada discípulo de Jesus entende a sua responsabilidade de anunciar o Senhor em todos os lugares, em cada lugar onde ele esteja, onde ele convive, com todas as pessoas à sua volta e de todas as formas possíveis, todas as formas que ele conseguir. Então é assim que nós devemos viver, proclamando o Evangelho de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela é submissa e obediente. Esta é uma verdade que fica muito clara aqui no texto que nós lemos, quando Jesus dá essa ordem. Na sequência desse texto, conforme nós vamos ver, essa é uma das maiores marcas distintivas da comunidade daqueles que estão sendo salvos por Jesus, a obediência. A igreja missional é uma igreja que obedece. O próprio Jesus, durante seu ministério aqui na terra, ele afirmou, em João capítulo 14, no versículo 15, ele disse: se me amardes, verdadeiramente guardareis os meus mandamentos, as minhas ordens. Então a igreja missional, ela obedece às ordens do Mestre. Esse é o tema da nossa primeira mensagem. E o texto que a gente embasa essa reflexão, ele vai tratar, de certa forma, da introdução à história dos primeiros anos da comunidade dos salvos, da nova aliança, do Novo Testamento, a igreja de Jesus Cristo que foi ali estabelecida. Então vamos ver, com base no exemplo dos nossos irmãos do passado, da primeira igreja de Jesus, quais as formas de ser uma igreja missional obediente, ou o que envolve ser uma igreja missional obediente. Em primeiro lugar, ser uma comunidade obediente envolve a compreensão do reino de Deus. Uma comunidade missional que obedece a Deus, ela compreende corretamente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus para você? Como você compreende o reino de Deus ou o reinado do Senhor? Mesmo depois de Jesus aparecer ressurreto, depois que ele ressuscitou diante dos discípulos, como diz o versículo 3 aqui de Atos 1, Jesus ainda tinha algumas lições para transmitir, algumas lições para ensinar aos seus discípulos. Durante o tempo do seu ministério terreno, o tema principal e recorrente dos ensinos de Jesus Cristo, tanto aos discípulos que o seguiam de perto ali, quanto à multidão que acompanhava o Senhor de forma mais distante, é o reino de Deus. Ele começa o seu ministério com esta mensagem é a sua mensagem principal. O evangelista Marcos, ele vai registrar no seu livro que logo após o seu batismo, Jesus saiu a anunciar que o reino de Deus estava próximo. Lá em Marcos 1, versículo 15, nós lemos essa verdade. Diversas parábolas que Jesus contou, as histórias que Jesus contava para transmitir as suas lições, elas falavam sobre o reino de Deus, elas ensinavam sobre a pregação e sobre o ensino de Jesus. Mas mesmo depois de 3 anos intensos aqui na escola de Cristo, os discípulos de Jesus que seguiram, que acompanharam Jesus, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ainda tinham dificuldade de entender de fato qual era a proposta do Senhor, qual era a proposta do seu mestre.
que ela não consistia em retomar a autonomia de Israel frente ao Império Romano. Os discípulos acreditavam, os judeus contemporâneos de Jesus, acreditavam que quando o Messias viesse, o Messias prometido no Antigo Testamento, quando ele viesse, na verdade, o principal papel dele seria uma libertação política, ele seria um libertador político, e mesmo após a morte e a ressurreição do Senhor, os seus discípulos ainda acreditavam que ele seria esse libertador. Veja o que eles perguntam para Jesus. Olha o versículo 6, eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Os discípulos ainda compreendiam o reino de Deus numa esfera terrena, numa esfera humana, numa esfera política. Mas Jesus, ele responde a essa pergunta falando que não competia aos discípulos saber os tempos e as épocas. E aí inclui aqui o texto que pode resumir o que daria início à história dos primeiros cristãos. Veja o que ele diz no versículo 8: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O mestre volta em sua resposta aos discípulos a um assunto que é essencial na sua pregação: o reino que a igreja sinaliza enquanto comunidade do Senhor Jesus não está ligado ao poder político ou econômico. O reino que a igreja de Cristo representa, sinaliza e proclama é o reino de Deus, é o reino dos céus, o domínio e o governo de um rei que é Deus sobre todas as coisas e que está sendo restaurado a cada dia no poder do Espírito Santo. Esse reino já foi inaugurado entre nós e ele está sendo implantado em todos os lugares na face da terra. Jesus está dizendo aos discípulos da sua época e também a todos os discípulos de todos os tempos que o poder da igreja não tem nada a ver, nada tem a ver com as estruturas do poder desse mundo, mas é com uma capacitação que é muito maior, é o poder do Espírito Santo que transforma homens e mulheres comuns em testemunhas do reino de Deus. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, conforme a palavra do Senhor vai mostrar para a gente. Como é que você tem compreendido o reino de Deus? Você ainda olha para os governadores terrenos, governadores humanos aqui da terra e tem colocado a sua esperança neste reino? Você ainda acredita que Deus vai usar um destes homens ou mulheres para de fato restaurar a paz da nação, restaurar a paz de Israel, como os discípulos pensavam? Eu não quero ser pessimista, e nem acabar com o seu otimismo, mas o reino de Deus nada tem a ver com este reino. O reino de Deus é um reino eterno. O reino de Deus é aquele que vem de cima e ele vai modificando e transformando, incomodando, desestruturando todas as bases que estão estabelecidas a parte da sua vontade. E a igreja de Jesus, que obedece à ordem do Mestre, ela compreende esse reino de forma espiritual. A igreja missional, que Jesus espera que nós sejamos, ela baseia a sua obediência na consciência de que ela foi chamada pelo seu Senhor para contribuir no avanço e no restabelecimento do seu reino, do reino de Deus, pelo próprio Senhor. Então, por meio das ações, esta igreja mostra os valores do reino dos céus. Quais são os valores do reino de Deus? São os valores e os propósitos de Deus que são contrários aos valores deste mundo. Ela mostra para este mundo caído e perdido os valores eternos, os valores cristãos. Por isso, nós somos chamados a um aprofundamento, a uma profundidade diária do nosso conhecimento. O seu conhecimento acerca do reino de Deus não pode ser superficial, não pode ser raso, precisa ser um conhecimento profundo acerca desse reino. Estude sobre o reino de Deus, leia sobre o reino de Deus, busque o reino de Deus, diz a Bíblia, em primeiro lugar, para que você e eu sejamos a igreja que Jesus Cristo espera que sejamos. Amém? Para que juntos nós possamos ser essa comunidade missional obediente. Em segundo lugar, ser uma comunidade obediente envolve a esperança do retorno de Cristo.
Nós terminamos a última mensagem falando sobre esta esperança, né? Uma esperança em uma sociedade desiludida. A gente vive numa sociedade que não tem mais esperança, que não aguarda o Salvador. Mas quando a gente olha para o texto aqui de Atos, a gente vai ver que além da consciência sobre o reino que nós representamos aqui na Terra, o reino de Deus, enquanto comunidade de Jesus Cristo, a obediência que capacita-nos para a missão de Deus envolve a nossa alimentação desta esperança. Nós alimentamos a esperança do retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador. O texto que embasa a nossa reflexão, ele vai narrar justamente a ascensão de Jesus Cristo, quando Jesus está voltando para os céus perante os seus discípulos. E ela traz uma promessa marcante. Diz o texto: este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. É o que está no versículo 11. A garantia reafirmada do retorno de Cristo é o combustível que motiva os primeiros discípulos a cumprirem a ordem de Jesus, e também deve ser o nosso combustível, deve também nos motivar a continuar cumprindo e a continuar obedecendo a ordem de Deus. Nós proclamamos o Evangelho em obediência ao Senhor, porque nós cremos e nós temos esta esperança. Aquele mesmo Senhor que subiu, descerá da mesma forma, de forma visível, todo olho verá, do ocidente ao oriente, todo olho verá o Senhor vindo com poder e grande glória nas nuvens para nos buscar, para nos restaurar, para nos salvar de uma vez por todas. Por isso acredite nisso, esse versículo, ele vai mostrar para a gente que os discípulos, desde o versículo 4 que nós estamos lendo, os discípulos não se ausentam de Jerusalém. A ordem de Jesus é esta, que eles ficassem em Jerusalém, esperando o cumprimento dessa promessa gloriosa, da promessa de que o Senhor subiria ao céu e derramaria o seu Espírito, e aí a igreja teria então capacidade para proclamar o Evangelho até a sua volta. A missão da igreja primitiva, que está registrada no Novo Testamento, ela tem como o centro a sua pregação, a pregação sobre Jesus. O Jesus Cristo que é prometido no Antigo Testamento e que opera sinais e maravilhas durante seu ministério aqui na Terra. Este Jesus que foi morto na cruz, foi crucificado no lugar de todos os pecadores, mas que ressuscita ao terceiro dia e então sobe aos céus, deixando esta promessa gloriosa. O que motiva o seu coração a continuar obedecendo ao Senhor? Aliás, você tem obedecido ao Senhor de todo o coração? Se você não tem, será que não está faltando esperança na sua vida? Você tem a esperança da vida eterna, da glória eterna, da volta de Jesus? Você acredita ainda na volta de Jesus? A gente precisa ter a mesma esperança que os primeiros cristãos tinham para anunciar esta mensagem com tanta certeza, com a certeza absoluta de que este Cristo que subiu voltará para a terra e Ele vai nos levar para ter a vida eterna com Ele. Os nossos irmãos eles anunciavam com entusiasmo, eles anunciavam com labor a mensagem do Evangelho, porque eles criam vigorosamente no retorno de Jesus. Eles ansiavam sobre o advento de Cristo. Nós também temos este anseio em nosso coração, nós também cremos. A esperança da vida eterna e do retorno de Cristo é o que nos capacita no tempo presente a seguirmos as ordens de Jesus, a cumprirmos a missão que Ele deixou para nós. Você acredita ainda na volta do Senhor Jesus Cristo? Você acredita no retorno de Cristo? Você acredita que Jesus vai realmente voltar? Já fazem mais de 2000 anos que essa promessa foi feita. Se você tem dúvidas, se você não acredita, eu quero te convidar a comparar os sinais do nosso tempo com as profecias das Escrituras Sagradas, e para você ver que de fato os sinais estão se cumprindo. E o dia do Senhor, o terrível e glorioso dia do Senhor, será terrível para aqueles que não crerem, será terrível para aquele que não tem essa esperança, será terrível para aqueles que não esperam, que não aguardam a volta de Jesus, mas será glorioso para você e para mim, para nós que temos essa esperança, porque de fato a sua promessa se cumprirá nesse dia. Esse dia está mais perto do que nunca. A palavra de Deus nos assegura: o nosso resgatador, Ele regressará para nos salvar. Creia em nome de Jesus, creia nessa verdade e viva com essa esperança. O texto sagrado está afirmando para nós: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia.
e ainda diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Se a sua esperança está somente aqui no nosso mundo, então você é quem mais precisa da misericórdia de Deus. A certeza da volta de Jesus é a esperança que nos motiva e a gente alimenta isso diariamente, porque essa certeza nos faz viver com fé e esperança, anunciando a todos quanto pudermos o reino de amor, de justiça e de misericórdia. Amém? Por último, em último lugar, ser uma comunidade obediente envolve unidade e vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida comunitária nesse período de isolamento social, onde algumas pessoas não podem sair de casa porque está no grupo de risco, e, enfim, algumas igrejas ainda estão com as portas fechadas. Como é que você tem mantido a unidade no meio do povo de Deus? Você tem se relacionado com as pessoas, tem participado, tem acompanhado os cultos, os estudos bíblicos? Bom, além da compreensão do reino de Deus e da esperança do retorno de Jesus, a obediência da igreja missional, ela também passa pela unidade, pela oração. É isso que vai contar para nós versículos 13 e versículo 14 do capítulo 1 de Atos. Os discípulos, após assistirem à ascensão de Cristo, após verem o Senhor retornando para o céu, eles não voltam para Jerusalém e ficam de braços cruzados, esperando a promessa de Jesus cair do céu, se cumprir. Mas o texto vai dizer que acontece o contrário. Eles voltam para Jerusalém e eles se dedicam incessantemente à oração e à unidade. Eles estão ali unanimemente unidos no mesmo propósito, na mesma fé, buscando o poder de Deus. Pouco tempo antes da crucificação de Jesus, os discípulos mais próximos dele discutem sobre quem é o maior entre eles. E eles recebem do mestre uma importante lição. Nós vimos isso basicamente em toda a série, né, de mensagens do mês anterior. No momento ali do lava-pés, o Senhor transmite uma belíssima lição sobre humildade. Mas agora, depois da ressurreição, de fato eles aprendem essa lição e eles voltam para Jerusalém com esse senso de unidade, de propósito. Essa unidade é marcada por inclusão, uma vez que Lucas, que é o autor do livro de Atos, o médico, ele vai registrar aqui no versículo 14 que eles estavam unidos não somente com os apóstolos ali, mas diz o texto que também estavam com eles as mulheres. A gente tinha ali um número de 120 pessoas, entre esses 120 tínhamos discípulos e discípulas do Senhor, reunidos, orando, buscando o poder do Espírito Santo. Após a ascensão do Senhor, a igreja se reúne com todas as pessoas que desejam seguir ao Senhor. Não há mais discussões sobre quem é o maior ou quem é o menor. Essa lição eles aprenderam. Mas todos estão com um só pensamento e todos estão aqui com uma só vontade. Qual é a vontade deles? Obedecerem à ordem do Senhor. Eles estão ali em Jerusalém esperando a promessa que Jesus havia feito. Mas eles estão ali em obediência à ordem de Jesus. Jesus deu esta ordem para eles. Essa unidade leva a vida de oração, leva a gente a buscar uma vida de busca intensa por Deus. Essa vida de oração é necessária para que de fato a gente possa obter, receber as promessas de Jesus. Se Jesus te deu uma ordem e uma promessa, você quer receber a promessa de Jesus na sua vida, obedeça a sua ordem, Ele vai cumpri-la. Jesus ele dá esse poder à igreja. No capítulo 2, nós vemos o cumprimento dessa promessa. E o fato de todos desejarem a mesma coisa produz um ambiente de oração, um ambiente de devoção, de busca pelo mesmo propósito. Isso é essencial para uma comunidade missional. Nós precisamos ter uma vida de oração. Qual foi a última vez que você passou um tempo em oração? Talvez você diga assim, estou com saudade das vigílias de oração, né? Você que está acostumado a participar de vigílias de oração, o que é vigília de oração? Você que não participa, né? É um tempo a mais, onde a gente gasta algumas horas a mais buscando a Deus, onde nós dedicamos um tempo somente à oração, somente à busca por Deus.
Aí você fala, poxa, mas a gente não está se reunindo, então a gente não tem vigília, então a gente não tem tempo de oração. Será que você só ora quando você tem a oportunidade de participar de uma vigília de oração? Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que a gente precisa entrar em nosso quarto de forma pessoal, aproveitar, quem sabe, o isolamento social agora para fazer isso, orar no nosso quarto e buscar o Senhor com sinceridade. E Deus, diz a Bíblia, vai recompensar. Quando a gente ora em secreto, a Bíblia diz que o Pai que vem em secreto nos recompensará. Você se lembra da última vez que você entrou no seu quarto para passar um tempo em oração? E aí a gente está falando de unidade e de oração em conjunto. Mas uma coisa depende da outra. Se eu não tenho uma vida de oração quando eu estou sozinho, eu também vou ter dificuldade de ter uma vida de oração em comunidade. Os discípulos foram ensinados a orarem sozinhos para depois estarem juntos, unidos em oração. É impossível nós termos uma vida comunitária de oração fervorosa, por outro lado, se nós não tivermos essa unidade. A gente precisa trazer esta carga, esta experiência de uma vida diária de oração, juntamente com a igreja, para os nossos encontros, sejam eles virtuais ou sejam eles presenciais, para que nós dediquemos um tempo orando uns pelos outros. É impossível também uma vida de constante proclamação sem esta vida de oração. Se a gente quiser, de fato, ser uma igreja missional composta de pessoas que proclamam o Evangelho do Reino de Deus em todo o tempo e em qualquer lugar, então a gente precisa ter zelo pela unidade cristã. Isso inclui entender o nosso propósito e a nossa missão, e a gente precisa renunciar às diferenças insignificantes que possam existir em nosso meio em prol desse propósito, dessa missão que é muito maior, que é muito mais abrangente. E isso nos leva a um ambiente propício de oração, de busca pelo poder do Espírito Santo, onde Deus vai de fato derramar sobre nós a sua promessa gloriosa, a promessa do seu Espírito. E o Espírito de Deus passa a reinar e habitar na nossa vida, e Ele nos enche a cada dia, a cada momento, quanto mais nós nos unimos, quanto mais nós buscamos ao Senhor em oração. Por isso, nós somos uma comunidade missional que obedece às ordens do Mestre. Nós somos a igreja do Senhor, quando nós compreendemos o seu reino, quando nós, de fato, alimentamos a nossa esperança, quando nós nos unimos em oração. Amém? Para a gente terminar, para refletir, praticar, a gente aprende que, de fato, essas são ações missionais. São ações que marcam uma igreja missional. A obediência é a primeira marca de uma igreja missional. Obedeça ao Senhor, obedeça a ordem de Jesus. Quem diz que a gente deve orar foi o próprio Senhor Jesus. Nós devemos ter uma vida de oração e de vigilância na presença e no poder do Espírito Santo até a volta do Senhor. Amém? Isso vai conservar em nós a sua graça, vai conservar em nós a sua fé. Então faça isso. Seu desafio enquanto seguidor de Jesus é fazer uma avaliação. Faça uma avaliação pessoal no seu coração. Você tem sido obediente às ordens de Jesus? Você tem obedecido ao Senhor? Se você de fato perceber que você tem falhado nessas áreas, não desanime. A Bíblia diz que a falha é inerente ao ser humano por causa do pecado. Mas agora a gente tem uma nova natureza e nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E se você deixar, se nós deixarmos, Ele vai nos capacitar e vai nos usar, vai nos fazer de fato obedecer ao Senhor. Especialmente sobre isso que nós falamos hoje, para termos uma vida de oração, uma compreensão correta do seu reino através do estudo sério e profundo da sua palavra, e então a esperança da sua volta gloriosa. Amém? Tenho certeza que a misericórdia e a graça de Deus estará sobre você e sobre a sua vida. Por isso, depois de se avaliar e encontrar suas falhas, confesse ao Senhor e busque esta misericórdia e graça e esse poder que é o que nós veremos na próxima semana, para que você viva por meio dele, para a glória dele. Amém? Que Jesus te abençoe. Essa é a nossa oração. Para a gente finalizar, vamos falar com Deus, vamos agradecer ao Senhor e pedir a sua bênção. Eu não sei se você deixou o seu pedido de oração aqui, mas a gente vai orar por você. Vamos orar por você, pela sua família, pelos pedidos que estão aqui, para que Deus possa, de fato, derramar o seu Espírito, o seu poder sobre a sua vida e te faça um seguidor de Jesus, não apenas
de popularidade, né? Não apenas um seguidor à distância, mas um seguidor íntimo que obedece às suas ordens, que experimenta a sua presença todos os dias da sua vida. Amém? Vamos falar com Deus, vamos pedir a graça de Jesus e que nós sejamos uma comunidade obediente. Ore comigo, por favor, aí onde você está. Senhor Jesus, nós te adoramos, exaltamos ao teu nome, porque tu és o Rei eterno, tu és o Deus vivo que desceu do céu e veio morrer em nosso lugar. A sua palavra diz que o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. E o Senhor nos ensinou com o seu exemplo a sermos obedientes também. Aliás, o Senhor chamou-nos para fazer parte de uma igreja missional, uma igreja que obedece, uma igreja que proclama o seu reino, porque ela entende esse reino, ela compreende esse reino à luz da sua palavra. Uma igreja que tem esperança e crê e testemunha e proclama a volta, o retorno de Jesus. Uma igreja que de fato busca a unidade cristã com os outros seguidores de Jesus. Ela serve aos outros cristãos. Uma igreja que faz isso também em oração. Ela se une para orar. Ela ora em favor dos propósitos da igreja. Por isso, ó Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude. Se houver alguém confessando seus pecados, Senhor, porque tem desobedecido ao Senhor em algum momento, ou talvez em questões morais, né? Às vezes não só na vida de oração que falta, mas às vezes tem desobedecido os seus mandamentos. Senhor, nós somos conhecidos como seus discípulos porque obedecemos aos seus mandamentos, mas nós cremos, Senhor Jesus, que quem confessa o pecado e o abandono encontra misericórdia, recebe o perdão e a graça de Deus sobre a sua vida. Por isso nós oramos sobre cada pessoa, Senhor, e pedimos a sua força para que nós consigamos obedecê-lo com amor, com alegria e por gratidão a tudo que o Senhor faz e fez por nós naquela cruz. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos, pedindo a bênção de Deus sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada pedido de oração, que o Senhor possa atender a cada necessidade, segundo a sua vontade boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que você seja abençoado por Jesus, que a sua família seja fortalecida. Amém? Não se esqueça de continuar contribuindo, a sua contribuição é muito importante. Está aparecendo aqui para você o número da nossa conta, da conta da nossa convenção regional, e a sua contribuição ela é muito importante. A gente, nesse mês de setembro, nós teremos nos próximos dias a campanha de missões, então já vai se preparando, você que está acostumado, né? A campanha de missões, ela visa atender e dar assistência aos projetos missionais aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Nós estamos em 14 países, né? 14 países a Igreja da Promessa está estabelecida, e essas nações onde a igreja está, os projetos missionários que temos ali, eles são mantidos com a sua oferta, com a sua contribuição. Então se prepare aí nos próximos encontros, a gente vai sempre falar sobre isso. A gente está também numa campanha de oração por missões, então ore, acompanhe essa campanha, ore ao Senhor com a gente, ore pelos projetos missionários. A gente falou de oração hoje, a importância de se unir em oração em favor de um propósito. Então seja missional também em oração. Lembre-se, nós somos missionais proclamando o reino de Deus, contribuindo financeiramente com o reino de Deus e orando ao Senhor por cada vida, por cada missionário, por cada ação missionária. Então que Deus te abençoe e te use poderosamente para ser um missionário também desta forma, que proclama o Evangelho, que contribui com missões e que ora por missões. Amém? Jesus abençoe sua vida. Amém e amém.